A nossa história humana está muito, muito, muito atrasada. É uma historiazinha que começa há menos de 6.000 anos atrás e a gente hoje está achando construções de civilização humana inteligente e com capacidade de produção de tecnologia extraordinária de 50.000 anos de existência, de 12 a 15 mil anos de existência. Ou seja, de sociedades pré-diluvianas, sociedades de antes das grandes águas, que são uma ocorrência inquestionável hoje em dia por todo mundo que estuda seriamente antropologia, porque milhares de culturas humanas do planeta Terra contam exatamente a mesma história. E que história é essa? É aquela que Gênesis 6 conta, que os Benai Elohim, os filhos dos deuses, desceram para a Terra e do Gênesis a designação é essa, os Benai Elohim, os filhos de Deus, deuses no plural, porque Elohim é uma designação majéstica, plural de Deus, num tempo pré-trindade, para explicar a pluralidade. Então, o que está escrito no Gênesis é isso. Não são os filhos de Javé, são os filhos de Elohim, e Elohim é plural, que desceram e possuíram, desejaram e tinham o poder de se misturarem com os humanos. Possuíram as mulheres, as mais lindas mulheres humanas, e com elas geraram filhos, que você pode ler aí, Gênesis 6, literalmente, qualquer um aqui me assistindo tem Bíblia. Possuíram e geraram filhos que se tornaram os seres, os homens poderosos do mundo antigo, que foi sepultado pelas águas do dilúvio. Aí diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, o fenômeno dos gigantes no planeta Terra, de acordo com o livro de Gênesis, de acordo com os achados todos de tabletes sumérios, de escritas cuneiformes antiquíssimas, de acordo com os petróglifos das cavernas mais antigas do planeta, sempre existem humanos e seres agigantados em relação aos humanos pintados dessas cavernas milenares, alguns com 120, 130, 150 mil anos de existência constatável daquilo ali. Antes dos nefilins, como disse aqui o Cromara Coaches Magnéticos, que escreveu aqui, antes dos nefilins. Diz, naquele tempo, havia gigantes na Terra. Preste atenção, por isso eu falei, leia aí, Câmara Coaches, sei lá o que, magnéticos. Leia na Bíblia, para não ficar dando chute. Então diz, naquele tempo havia, e também depois, quando os deuses, os Benai Elohim, os filhos dos Benai Elohim, possuíram as mulheres humanas. Ou seja, usando uma linguagem mais bíblica cotidiana, quando os anjos, dada a natureza, de uma certa casta, que tinha capacidade potencial de se relacionar, de desenvolver, de apresentar uma fisicalidade compatível com os humanos, não completamente, porque o que decorreu como prole dessa relação foram seres anômalos. E esses gigantes, os que havia antes, que a Bíblia não dá nenhuma explicação para a existência dos que havia antes da chegada dos Benai Elohim e dessa alteração genética e da criação, da produção de uma prole gigantesca que vieram a ser os entes poderosos que se tornaram cultuados, são os deuses de todas as gerações, não foram invenções das pessoas, não. Porque em toda a Terra, sem nenhuma comunicação entre elas, todas contam as mesmas histórias, pintam as mesmas criaturas, tudo absolutamente igual, chocantemente igual. Então, havia gigantes, por alguma anomalia que a Bíblia pessoalmente não explica, mas que outras civilizações tentam explicar. E também depois dessa mistura dimensional,
ou de naturezas. Como diz Judas, irmão de Jesus, lá no Novo Testamento, quando anjos, ele chama todo mundo, apelida todo mundo de anjos, não se mantiveram na sua própria dimensão, antes invadiram o nosso domicílio e proliferaram-se aqui e criaram um mundo horroroso, de muita tecnologia e maldade. Que era o que o meu amigo dessa banda famosa me perguntava ontem: como é que pode, pastor, haver tanta tecnologia junto com tanta maldade? Eu falei: por quê? Você acha que o desenvolvimento tecnológico tem que corresponder a algum tipo de desenvolvimento humano, ético, espiritual, de consciência? Quando foi assim? Nunca foi assim. Tecnologia e humanidade nunca se reconciliaram. Tecnologia, produção armamentista, tecnológica ou científica, para o bem ou para o mal, de qualquer natureza, nunca acompanhou, nunca se fez acompanhar pela evolução ética da consciência humana planetária. Não, ao contrário, na maioria das vezes, todo esse desenvolvimento tecnológico foi usado para guerras, ódio, destruição, eliminação, tudo isso que a gente sabe. Agora, quem mencionou aqui a mitologia grega, a mitologia grega, para mim, é uma definição de natureza detalhada de como eram essas criaturas, esses seres que vieram e se misturaram com os humanos. Então, o nome de Zeus, Hera e todos esses deuses gregos do panteão greco-romano e os seus filhos. E ainda tem um detalhamento semelhante à Bíblia, que esses seres produzem filhos com mulheres e são criaturas poderosas, invencíveis, são os grandes dominadores do mundo antigo pré-diluviano. Enfim, antes do dilúvio, o que a gente tinha era essa mistura, essa hibridização total. E de acordo com um livro que deveria estar na Bíblia, mas os que compuseram definitivamente a Bíblia, já no Concílio de Nicéia, já sob os auspícios de Constantino, já no fabrico do cristianismo, que a gente tem aqui como religião de Cristo, não tem nada a ver com o Cristo do Evangelho, é uma produção humana, econômica, política, uma potestade que aculturou 2,5 bilhões de pessoas no planeta hoje, assim como o islamismo é praticamente a mesma coisa, e o judaísmo também. Tem todas as mesmas histórias, as mesmas origens, as mesmas coisas, e dão formatação, a grande maioria, do que seja o pensamento humano contemporâneo. Então, antes daquele dilúvio de Noé, e que Jesus disse que antes da vinda, a segunda vinda dele, do Filho do Homem, o mundo ficaria à cara do mundo anterior ao dilúvio, e o nosso mundo está se tornando um mundo à cara daquele. Inclusive com essa quantidade enorme de avistamentos, de seres e disso e daquilo, que é uma coisa que eu vou falar um pouco no meu curso Área 51 do Evangelho, para ajudar vocês a discernirem esses seres, essas criaturas, essas entidades, de que naturezas elas são, porque também elas não são de uma qualidade só, elas têm múltiplas naturezas a serem discernidas, muitas naturezas, que nenhum de nós sabe quantas, mas pelo menos tem-se que saber o bastante para saber discernir uma coisa da outra. E eu acho que, pela misericórdia de Deus, eu tenho, no curso da minha vida, aprendido a discernir uma coisa da outra, e nesse âmbito daquilo que é considerado extraterrestre, eu estou dizendo a vocês há décadas que, se quisesse entender melhor o significado de principados e potestades do bem e do mal, era só mudar o problema semântico. Ao invés de chamar de arcanjo, de anjo, e principado e de potestade, você começar a chamar de extraterrestre, ou de outros nomes, ou até mesmo das designações históricas dos povos muito antigos, para você entender como essas coisas nunca estiveram ausentes da experiência humana. Elas tiveram apenas limitações em relação a nós. Foi-lhes imposta algum tipo de limitação, que é o que Paulo diz, isto que ainda os proíbe, mas que vai chegar uma hora que vai deixar de ser represado. E nós estamos chegando nessa hora
em que o represamento vai ser suspenso. Cada dia que passa, esse véu está mais aberto. A entrada está mais disponibilizada. E isso tem a ver com tudo na face da Terra. Nosso avanço científico é semelhante ao avanço que eles tiveram. Hoje em dia a gente sabe que os descobrimentos da natureza, da matéria, dos elementos de natureza subatômico, da mecânica quântica, que passou a ser algo surpreendente, quase mágico para nós, do final do século XIX, início do século XX para cá, os antigos lidaram com isso de maneira muito clara. Existem evidências de conflitos de natureza nuclear na antiguidade. Quanto mais se cava, mais se acha a radioatividade que vitrificou rochas e pedras num conflito horroroso. Assim também como a ciência genética. O livro de Enoque diz que foi desenvolvidíssima. Eles transformaram, fizeram da Terra um lugar semelhante ao filme, com o Val Kilmer e o Marlon Brando, a ilha do Dr. Monroe, um lugar, um planeta de experimentos loucos. É por isso que a mitologia grega, a mitologia dos povos originários da América do Norte, da América do Sul, de toda a Europa, da China, do Japão, todos eles têm a mesma história. A mesma história. E não era por causa da Pangeia, de um continente único, não, já era pós-Pangeia. Já tinha havido separação geodésica da Terra, já havia continentes, mares, tudo isso. Não exatamente com as mesmas configurações de hoje, mas já havia tudo. Já havia terra que não encontrava com outra terra, mas apesar dessas separações, essas culturas que foram preservadas, pós-diluvianas, contam a mesma história pré-diluviana. E uma coisa interessante do Novo Testamento, e que Jesus também fala isso, e é por isso que eu acho que é uma pena que o livro de Enoque não faça parte da leitura bíblica, como acontece com a Bíblia dos etíopes. Os etíopes são o único grupo judaico-cristão do planeta Terra em cuja Bíblia o livro de Enoque está presente. Mas os que decidiram juntar o cânon sagrado judaico, judeu, e depois os que fizeram o cânon judaico-cristão, no Concílio de Nicéia, acharam que era uma coisa demais para a cabeça das pessoas. A história da presença desses seres multidimensionais, com poder de influência e dominação enorme, como aparentemente os gregos sempre creram que foi assim. Você vê a história toda, os épicos, tanto mesopotâmicos, assírios e gregos e acadianos e de qualquer outro povo antigo, a história é a mesma. E eles tinham poder de se misturarem nos elementos todos do experimento humano, da sociedade humana, da história humana. Nunca se ausentaram de todo, como Jesus disse. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando vocês entraram nas vilas e curaram os doentes, expulsaram os demônios, e curaram os enfermos, e purificaram os leprosos, e anunciaram o evangelho da paz, leia lá em Lucas 10, Jesus diz, na volta dos apóstolos, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nunca esteve ausente e não esteve presente nessas coisinhas bobas como espíritos imundos, que é uma coisa muito básica. A gente aqui está falando de um negócio monumental, onde a melhor inteligência humana e o maior poder humano é brincadeira perto dessas forças, desses poderes, que a Bíblia chama de principados, potestades, tronos, soberanias, reinos, fenômenos. Tem outros que chamam de federações, de confederações, de sociedades galácticas, transgalácticas, ou de qualquer outra natureza, mas estão falando da mesma coisa, que produzem o mesmo resultado, a mesma invasão, a mesma desumanização. Ou querubins e serafins também fazem parte disso, para o bem e para o mal. Como Satanás é tido como um ex-querubim, que assistia na presença de Deus e se transformou num ente perverso. Isso é um mistério da iniquidade, de acordo com Paulo, acerca do que ninguém tem uma história detalhada, não há uma biografia disso.
Pois bem, Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria precedida por um tempo extremamente idêntico ao que aconteceu antes do dilúvio, nos dias de Noé. E é o que a gente vem assistindo, é o que eu assisto todo dia. Em relação ao que, eu olho e levo sustos e digo, meu Deus, o que essa moçada que não consegue discernir um governante perverso de um governante melhorzinho vai fazer diante da manifestação da mentira absoluta? Quando os entes da perversidade maior se transformarem em anjos de luz, os crentes vão adorá-lo, assim como os povos da antiguidade adoraram esses seres e os chamaram de meus deuses, ou de nossos deuses, ou de nossos arcanjos, ou de nossos protetores, seja lá o que seja, para o bem ou para o mal. A mesma ignorância está presente tanto lá quanto aqui, e aqui é mais horrorosa ainda, porque a gente tem os elementos para que não precisasse ser tão idiótico quanto nós nos tornamos e somos. Então, eu ontem disse que eu não iria ficar falando sobre isso, até porque eu tenho meses de coisas para falar a respeito disso no curso que eu irei dar, e você vai se inscrever, vai ser sério, vai ser pago, vai ser semanal e vai ter perguntas e respostas. E o nome vai ser a Área 51 do Evangelho, Engenharia Reversa, de OVNIs a seres espirituais de todos os tempos. E que a gente precisa aprender a discernir, para não sermos, como Paulo disse, que eventualmente seríamos radicalmente enganados. E o Apocalipse nos descreve um cenário onde é pouca gente no ambiente apocalíptico que está, de fato, enxergando o que está acontecendo. A maioria da humanidade existirá num estado de alienação total e de culto absoluto a tudo que lhe seja apresentado como entidades poderosas, ou supernaturais, ou sobrenaturais, ou paranaturais, ou de qualquer outra natureza, ou apelido, ou terminologia semântica, porque essas coisas não são discernidas por meio de palavras, mas são discernimentos espirituais. Tem que ter consciência, tem que ter a pedra de esquina, tem que ter Jesus como chave hermenêutica para entender esse processo. Eu disse que o livro de Enoque deveria ter sido mais levado a sério, porque por Jesus ele foi levado a sério. Eu que já li o livro de Enoque várias vezes, não só li como pesquiso de vez em quando, vejo a quantidade de conteúdos afirmados por Jesus, que são conteúdos afirmados no livro de Enoque, como alguns deles na Bíblia toda, mas no livro de Enoque com detalhamentos incomparáveis. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com Paulo, que certamente leu muitas vezes o livro de Enoque, porque até mesmo a cosmologia que ele define lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, que ele disse que foi arrebatado, conhecia um homem em Cristo que foi levado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir, é a mesma cosmologia que você encontra no livro de Enoque, onde na terceira dimensão está o paraíso, mas não é a mais elevada. A última dimensão, essa habitação de Deus, não se encontra nada, porque Deus é absolutamente não visualizável. O eterno não é visualizável. Se visualizar, criatura é criação, ou é decisão do invisualizável de se expressar. Mas ele mesmo é invisualizável, como Jesus ensinou, como todos os que de fato experimentaram Deus sabem.